Olá, guapos! Vamos começar espanhol? Então, me chamo Suzane e a gente vai começar agora a nossa aula de espanhol. A princípio, eu gostaria de deixar bem claro que o nosso material é voltado para um espanhol instrumental, ou seja, a gente vai focar no texto o tempo todo. É óbvio que a gente vai trabalhar a gramática, mas sempre contextualizando. E assim, como a gente vai focar no texto, a gente tem que se prender a algumas coisas, alguns quesitos que a prova do Enem cobra. Para começar, a prova do Enem possui 5 questões de língua estrangeira, tá? E geralmente costuma vir 5 textos para 5 questões. Vem aqui rapidinho com um slide para mim. Nós temos aqui, geralmente temos 5 textos, um para cada questão, e estas têm o comando e as opções em português. Volta aqui para mim. Ou seja, se o comando é em português e as opções também estão em português, o nosso foco é ler em espanhol só o texto. E a gente tem que ler com muita atenção. Então, eu já peço que você comece a ler a pergunta antes de ler o texto, para ir para o texto com foco, tá? Volta para o slide. Existe uma preocupação em abordar variados assuntos. Cultura, questões sociais, avanços científicos e tecnológicos, ou seja, temas atuais e comuns nos principais meios de comunicação. Por isso é essencial estar conectado com o mundo, sempre buscando jornais e revistas em espanhol para facilitar a interpretação. Volta para mim. Quando eu falo isso de buscar sempre em jornais, é porque se você for reparar nas provas anteriores do Enem, sempre lá na fonte tem um El País, Clarim, ou seja, sempre algum jornal em espanhol. Eles têm esse foco. Ainda digo mais, a banca costuma pôr muito mais coisa aqui da Hispanoamérica, ou seja, dos países aqui da América que falam espanhol, muito mais do que a Espanha. Vamos para um exemplo aqui de uma prova do Enem. O título do texto é Desmatxupissar el turismo. Eu não vou ler o texto ainda. Volta para mim, rapidinho. Não lê o texto, galera. Vocês vão ler primeiro a questão. Vocês não podem perder tempo lendo o texto sem foco, tá? Então, vamos agora para o texto. Ou melhor, para a questão. Dá uma olhadinha. Olha só. Questão em português e diz: a reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocábulo desmatxupissar, referindo-se a... Vou para o texto agora. Vamos para o texto. É já um lugar comum escuchar aquele de que há que desmatxupissar el turismo em Peru e buscar visitantes em las demás atracciones, e são muitas, que tiene el país, naturales e arqueológicas. Pero la ciudadela inca tiene un imán innegable. La Cámara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingresos por turismo en Perú, ya que cada turista que tiene como primer destino la ciudad de la Inca visita entre 3 y 5 lugares más: la ciudad de Cusco, la de Arequipa, las líneas de Nazca, el lago Titicaca y la selva. Y dela en el país un promedio de $2.200, uns 1.538 euros. Volta para mim. Vocês prestaram atenção no que vocês leram? Ou vocês leram por ler? A questão toda é essa, gente. O foco da pergunta era o que significa essa questão de desmatxupissar el turismo. E o que a gente leu no texto foi que está tendo um excesso de turistas na região do Peru, principalmente em Machu Picchu. E o próprio título diz isso. Eu não preciso ler o texto inteiro para entender o que desmatxupissar quer dizer, certo? Machu Picchu, desmatxupissar el turismo, ou seja, tirar o turismo de Machu Picchu, certo? Vamos ver se tem alguma opção que me diz isso. Vamos para as opções. Então, essa ideia de desmatxupissar refere-se, letra A, à escassez de turistas no país, B, ao difícil acesso ao lago Titicaca, C, a destruição da arqueologia no país, D, ao excesso de turistas na terra dos Incas, ou E, a falta de atrativos turísticos em Arequipa. Ou seja, minha resposta está aqui, ao excesso de turistas na terra dos Incas. Tranquilo? Volta para mim, então. É simples, gente. Se eu leio a pergunta, eu vou com foco. Beleza? Seguindo aqui no nosso slide. Gostou? Então compre agora nosso curso completo.
São 440 horas de aulas gravadas em 2015 com os melhores professores. E ainda corrigimos sua redação. Compre agora e realize seu sonho de entrar em uma grande universidade. Acesse enem.com.br.